você que de repente precisa de um novo emprego, não é? Mas que vai fazer toda a diferença a entrevista que você vai enfrentar. Uma entrevista de emprego não se resume a responder uma dúzia de perguntas ou rezar aí para que seu currículo seja aceito. Aqueles 40 minutos, às vezes, dizem muito mais sobre você do que uma folha de papel cheia de dados. E se muitos profissionais já empregados têm dúvidas quanto à forma correta de agir em uma reunião ou até para manter os contatos corriqueiros aí com seus superiores e os colegas de trabalho, então imagine quando você é alvo de uma entrevista, né? Ser visto e percebido, estar sob a observação de maneira que a pessoa, né, vai estar com toda a atenção voltada para você, né? É um assunto que a gente precisa tratar para que você esteja preparado. Um trabalho de consultoria vai realmente te ajudar. Uma consultoria de imagem consiste em aliar a aparência e o comportamento para uma comunicação interpessoal mais clara e eficiente. Estamos aqui com Ana Valendzus, formada em comunicação social pela FAP, vai falar sobre esse assunto. Tudo bem, Ana? Tudo prazer bem. Recebê-la. E com um assunto pertinente. Por quê? É um momento tenso, podemos dizer assim. Muitas pessoas não sabem como se comportar, se preparam, existe uma expectativa muito grande e chega na hora não dá nada certo. O grande problema é que todo mundo fica super nervoso, né? Mas eu acho que o mais importante em uma entrevista de emprego é você saber o lugar que você está indo, saber um pouco sobre os valores, a história da empresa, o momento que ela está passando, porque aí você já chega com as suas perguntas na cabeça, porque numa entrevista de emprego a gente sempre fica cheio de perguntas para o recrutador e também mais seguro nas suas respostas. Tá, existe, vamos dizer, um manualzinho aí do certo ou errado, o que eu devo e o que eu não devo fazer? Existe. Tanto em aparência quanto em comportamento. Então vamos começar pela aparência. Tá. As mulheres, eu digo assim, no quesito aparência, não é só na entrevista de emprego. Se você está dentro da empresa, você precisa respeitar esse código de vestimenta. Então as mulheres não podem ir com um decote muito chamativo, não pode ir com a sandália muito aberta, que isso também é um pouco provocante. Alça muito curta, maquiagem muito pesada, perfume muito forte, as unhas têm que estar bem feitas. E para os homens também. Isso faz a diferença, Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque a primeira impressão é a que fica. Falam isso e é a pura realidade. E na questão do comportamento? Na questão do comportamento, a pessoa não pode demonstrar tanta ansiedade. Então, ela precisa ter um aperto de mão firme, forte. Não pode ser não tão firme, que nem aquele peixe morto. Que dizem que é peixe morto. Porque aquela mão meio... fica aquela sensação de que não deu importância. Isso. Não é? O contato visual é importante. Precisa manter uma postura ereta. Braço cruzado nunca. Perna também. Por que o braço cruzado Porque nunca? você cria uma barreira entre você e o recrutador. E dá a impressão que você não está à vontade naquele local. Para as mulheres também é bom não deixar a bolsa entre você e o entrevistador, porque cria uma barreira. Então, tudo que criar uma barreira entre você e a outra pessoa não é bom. Com relação à postura? A postura tem que estar ereta, você precisa estar confiante, você precisa ter o autoconhecimento de saber do que você está falando, o que você colocou no seu currículo. E contar sempre a história verdadeira, né? Porque tem gente na entrevista de emprego que gosta de dar uma aumentadinha. Ou inventar uma historinha, né? Não, isso não. A verdade sempre é o melhor caminho. E eles percebem. Então... Existem duas situações, né? Tem a entrevista individual e também a dinâmica de grupo. Sim. Né? Nesses dois casos, qual é o melhor comportamento? Então, na entrevista de grupo, você precisa ter sempre esse autoconhecimento. Você precisa ter a habilidade de comunicação para colocar as suas ideias. Você precisa ter a segurança de se colocar, mas também precisa cooperar com o grupo. Isso que eu ia falar, participar. Não adianta, bom, já que eu estou aqui, de repente eu não vou ser notado, vou ficar bem quietinho, porque aí eu passo batido. Não adianta. Não vai passar batido, pelo contrário, né? Não, vai passar batido e ninguém vai lembrar de você. Então não adianta. Completamente batido, vai batido pra rua, não vai, exatamente, emprego, né? Exatamente, você precisa se colocar, mas de forma sempre agradável. Tá, e no caso da entrevista individual, toda essa postura, essa conduta que você comentou. Isso, não é? sem gírias, falar não de forma muito informal. Você precisa manter uma conduta
não tão formal também, você precisa ser quem você é, mas com aquelas regrinhas básicas. Com educação, eu acho. Isso, né? de educação e de etiqueta. Às vezes você quer ser muito simpático e exagera na dose. É ou o inverso também, né? Se retrai demais e não mostra a pessoa que você é e o seu potencial, a sua capacidade. E a gente percebe quando a pessoa não está sendo verdadeira. Verdadeira e quando não está à vontade. Ou tentando criar um personagem, tentando criar uma situação ali que não é verdadeira. Principalmente a pessoa que está entrevistando, que é uma pessoa treinada. Normalmente é isso, treinada para perceber esses pequenos detalhes. Existe esse fator? Existe, com certeza, porque a linguagem não verbal, ela fala muito mais do que a nossa linguagem verbal. A maneira de eu olhar, de eu sentar. Os gestos, a moda como você se comporta, eles falam muito mais do que você fala pela boca. Então não adianta eu tentar contar uma... Fica aí um gesto, uma atitude que de repente pode ser fatal numa entrevista. Né? Mesmo você ficar com a postura assim. Tá. Qual o recrutador que vai querer entrevistar uma pessoa fechada dessa maneira? Você precisa estar aberta, você precisa estar com uma postura, você precisa estar à vontade, você precisa estar gesticulando um pouco para ele prestar atenção no que você fala, porque senão você vai passar batida. Tá. Existe diferença, além da vestimenta que você falou do decote, da sandália, para o homem e para a mulher? Existem algumas coisas que são básicas, assim, que o homem tem que também estar atento? Tem. A higiene pessoal, eu não preciso nem dizer o quanto importante que é, porque você precisa estar com desodorante, precisa ter escovado os dentes, precisa estar com um perfume gostoso, que não chama mais atenção que você, de preferência. Uma camisa bem pastada, os sapatos limpos e engraxados, barbeados, o cabelo bem penteado, as unhas bem tratadas. São coisinhas básicas que às vezes a gente esquece ou alguém esquece. Talvez nem o esquecimento, o hábito. Se você não é uma pessoa assim no seu dia a dia, e pelo menos que absorver isso para que venha para o seu dia a dia, porque não adianta também se perfumar todo, se pentear, arrumar cabelo, arrumar unha, arrumar tudo. Hoje eu vou fazer uma entrevista, se engravata todo, dali a pouco o teu chefe contratou, depois de 2 dias, fala, mas eu contratei quem? E sabe o que é importante? Que fora da empresa, você vai estar representando a empresa. Sim. Então, os seus hábitos, as suas habilidades, os seus valores precisam estar condizentes com o perfil daquela empresa. Que é importante também, então, antes, como você falou, eu tenho interesse de trabalhar na empresa tal. Entra no site da empresa. E dá uma estudada. Vai ver o perfil, vai ver qual é o objetivo daquela empresa. Isso. Se os ideais dele têm a ver com os seus. Não é? Porque senão você não vai ser um bom funcionário, não adianta o que você faça, você não vai ser um bom funcionário e não vai estar feliz dentro da empresa. E isso, com certeza, ainda que você consiga o tão esperado emprego, ele não vai ser duradouro. Não, com certeza não. E é necessário que você realmente possa. Se você está ali em busca de uma nova oportunidade, é porque você está em busca de uma nova vida, né? De uma nova fase, de um crescimento. Ninguém entra no emprego com a expectativa, eu vou ficar aqui a vida inteira desse jeito, não. Você está querendo crescer e para crescer você precisa demonstrar todo o seu potencial, você tem a capacidade de seguir junto, de se alinhar com aquela empresa, com aqueles valores, com o que você está vivendo. E de se destacar também, né? De fazer uma carreira e fazer parte dessa empresa como um todo. Isso também faz parte um pouco do seu marketing pessoal. Porque você precisa fazer o seu marketing pessoal dentro da empresa, né? Senão você também fica lá jogado, esquecido. E não caminha, não consegue ir em frente. Exatamente. Ruim para você que não cresce como pessoa e ruim para a empresa que também contava aí com o seu trabalho para crescer, para se desenvolver e você ficou ali estagnado. Exatamente. Não é? Então, os mínimos detalhes fazem a diferença. Fazem. Que bom. Obrigada pela tua colaboração. Espero que você que está em casa aproveite muito todas essas dicas para que você faça a diferença por onde você passar. Não é? E com certeza, se você fizer a diferença, está com o emprego garantido. A gente faz um breve intervalo e volta já.